problema com um aliado, com um rival. Isso deixa o jogo muito mais interessante pra gente. O Davi acabou de bater 6 milhões de seguidores no Instagram, hein? É um número muito importante, é um número muito grande. Faz tempo que a gente não tem acho que desde o BBB 21 que a gente não tem né, esse volume de seguidores novos em participantes desconhecidos, assim, né? Claro, o 21 foi muito fora da curva, mas acho que essa performance de Davi, de Beatriz e de outras pessoas, acho que dá o tamanho, né? O tamanho desse BBB, do quanto que as pessoas estão assim, pô, é só lembrar que o Rodriguinho, que saiu meio cancelado, entrou no programa com 2 milhões e saiu com 4. É muita coisa. É muita coisa. Mas vamos falar de ontem. Vamos falar de ontem porque tudo começou no Sincerão. E era um Sincerão meio chato. O programa da Globo foi só o isqueirinho para a treta realmente acontecer. Mas o que eles tinham que fazer? Eles tinham que, como sempre, os emparedados, o líder e o anjo, tinham que montar o filme com os participantes do programa. Daí tinha as funções de diretor, de protagonista, de coadjuvante, figurante, vilão, mocinho, canastrão, espectador e tudo mais. Aí, algumas questões aqui nessa seleção causaram um certo burburinho. O principal vilão foi o Davi, perfeito? Ele foi escolhido mais vezes o vilão. E o Lucas foi escolhido 2 vezes, se eu não me engano. Isso. Aí, protagonista, cada um escolheu o seu. A Pitel escolheu como protagonista da história dela a Fernanda e ela como diretora. Eu achei uma decisão esquisita, mas me chamou também a atenção a Pitel não saber o que era coadjuvante. Ninguém sabia o que era canastrão e a Pitel não sabia também o que era coadjuvante. Questões ela não é cinéfila. A Pitel. A Pitel não é muito ligada, ela nunca viu Lagoa Azul, nunca viu Titanic, então acho que isso explica um pouco essa desconexão dela com o mundo do cinema. Mas daí ali já deu para entender um pouco para onde o barco ia com essa montagem né, desses quadrinhos aí. Né? E o que me chamou a atenção é que a Lady apareceu finalmente numa dinâmica como coadjuvante. Alguns usando o coadjuvante como algo negativo e outros como algo positivo e tudo mais. E a Yasmin como figurante. Então eu acho que o ponto central desse Sincerão, o start, foi a Lady aparecendo como coadjuvante e a Yasmin como figurante e o Davi, quando colocou a Yasmin como figurante, ele reforçou a história do inútil. E aí, meu Deus do céu, aí a casa pegou fogo, Bárbara. Sim, acho que foram os grandes momentos, né, ali do jogo, porque o Davi reiterou tudo aquilo que ele já tinha falado. Eu gosto que o Davi falou sobre a Yasmin ser inútil no confessionário, na votação do domingo. Depois ele falou aberto para todo mundo e reiterou no Sincerão, né? Isso é muito bacana quando o participante fala na frente de todo mundo, não tá nem aí, não fica medindo as palavras. Então, durante o Sincerão, eu confesso para você que eu não estava com uma expectativa muito alta. Eu fui uma das pessoas que estava ali reclamando no Twitter. Que dinâmica chata, precisava de algo mais direto dessa vez, a casa tá cheia de problemas ali e me colocam um negócio para falar de filme. Achei que não deu para desenvolver muito. Mas realmente o pós entregou, né? Não sei se pela dinâmica ou se simplesmente pela figura do Davi tá ali, porque o Davi sempre vai render. Mas foi uma madrugada muito bacana. E sobre os filmes ali da galera, acho que já era mais ou menos o que a gente esperava da visão de jogo de cada um. O Davi, para mim, foi um grande destaque. A Pitel, por mais que tenha sido esquisito ela não se colocar como protagonista, eu entendi ela se colocar como diretora. Eu acho que realmente, entre a dupla Fernanda e Pitel, a Fernanda aparece mais e ela fica ali aconselhando, dirigindo. Então, eu gostei da performance do pessoal. Não, eu gostei muito porque, enfim, a dinâmica foi meio modorrenta, muita gente, né? E aquele tempinho para falar, assim, eu achei como produto televisivo, eu achei meio mal pensado, mas rendeu depois, isso que importa, beleza, a gente, né? Não desliga do BBB, tá tudo certo. Mas para quem só assiste pela TV, não sei se foi muito legal. De qualquer forma, eu achei que ajudou a gente a entender um pouco melhor a cabeça das pessoas lá dentro. Eu achei que isso foi legal, assim. Eu vi alguns caminhos do jogo da Pitel
que não estavam tão claros para mim, assim, sabe? Da maneira como ela coloca algumas pessoas ali e tal. Então foi interessante ali, ela, a Pitel especificamente, né? Ela falou que a Raquel é muito boazinha, a Beatriz é canastrona, a Alane é espectadora e tudo mais, então achei que foi interessante. Mas, concordo com a senhora, eu acho que o Boninho está confiando demais no poder do Davi enquanto produtor, Agente roteirista. do caos. O verdadeiro roteirista do BBB 24 é o Davi. Se não fosse num elenco e até num modelo de reality show nos últimos anos, né, em que as pessoas são muito mais apaziguadoras do que confronto. Elas fogem do confronto e elas não bancam o que elas dizem. Os aliados do Davi, por exemplo, eles apoiam o Davi até a página 2. Quando precisa reforçar isso para o resto da casa, fica todo mundo, com o perdão da expressão, alô Yasmin, né, ela que falou tanto o teu cu ontem, ficou todo mundo com o cu na mão de bancar qualquer coisa que o Davi fale, entendeu? E daí fica tudo, não, o Yasmin, não, falou, tá ofendida, sei lá o quê. E o único que, no final das contas, leva os outros a bancarem também, contra ele, no caso, é o Davi. Então, eu acho que, no final das contas, todas essas dinâmicas têm sido bem-sucedidas também pelo ímpeto de alguns participantes, especialmente do Davi, de bancarem o que dizem e, com isso, fazerem acontecer, né? Porque só a dinâmica não adianta e só o ímpeto não adianta. Bah. Ele não volta atrás, né? Nem fica também procurando sinônimos, eufemismos, né? Uma forma de ficar mais leve tudo que ele pensa sobre os outros. Ele banca, vai para cima e isso faz com que todo mundo perca a cabeça, né? O que rolou ontem com a Leide, com a Yasmin, chega a ser engraçado. E o equilíbrio que ele tava, né? O controle que ele tava, foi muito gostoso de ser. Impressionante, foi impressionante. A gente vai passar no detalhe aqui. Daqui a pouco nós vamos falar das enquetes, hein? Será que todo esse bafafá de ontem piorou ou ajudou o Davi nas enquetes? Será que ele vai ser eliminado? Eu ontem estava achando que ele corria um sério risco de ser eliminado. Nós vamos passar pelas enquetes, vamos falar das perspectivas desse paredão também. Mas daí teve o Sincerão e aí começou o bafafá. A Yasmin estava conversando com o Matheus sobre as atitudes do Davi, acusando o Matheus de passar pano para o amigo quando o Davi entrou na conversa e a discussão, obviamente, ganhou uma nova proporção. O Davi falou que a Yasmin tenta armar para colocar o Bin no paredão. A Yasmin negou, os dois começaram a discutir, mas tudo isso muito por conta... o papo ali, como sempre acontece com o Davi, é que a Yasmin, seguindo o legado de Vanessa Camargo, ela não aceita que qualquer pessoa interaja com o Davi na casa. Ora, ele me chamou de inútil, ele não merece falar com ninguém, ele merece ser excluído desta nossa sociedade porque ele ousou me dizer que sou inútil. E inútil, aí, assim como já foi o Calabreso, assim como já foi outra vez o Psyll, né, o inútil se torna a maior ofensa que existe, e aí tratam todo mundo que está ao redor do Davi como coautores de alguma coisa terrível. E aí ontem pegaram no pé do Matheus. O Matheus, cá entre nós, naquele momento eu achei ele bem cabeça fraca também, porque ele fica muito inseguro, muito, ai meu Deus do céu, eu quero que todo mundo seja feliz e vamos viver a utopia, sei lá o quê. Achei que faltou um pouco de senso. Depois eu perdoei o Matheus. Não, e daí aqui, ó, também não quero o pessoal do chat falando assim, vocês estão torcendo. Eu não tô nem aí para qual lado é e qual lado não é. Eu só gosto que as pessoas banquem o que elas dizem. Perfeito? Então o que me incomodou não é que eu acho que o Matheus tem que defender o Davi. Ele tem que defender se ele achar que o Davi tá certo. Mas a partir do momento que ele acha alguma coisa, ele tem que se posicionar, pô, na minha humilde opinião. Mas beleza. Aí o Davi acusou a Yasmin de tentar armar para colocar o Bin no paredão. A Yasmin negou, os dois começaram a discutir. O Davi disse que a Yasmin só dorme, acorda, passa maquiagem para ficar na festa dançando. O Davi também acusou a Leide, que se envolveu na treta, depois do Davi também citá-la como voto no Bin Laden. O Davi falou, você é cobra, e ela também, falando da Leide e da Yasmin. Isso porque a Leide estava ofendida de ter sido colocada como coadjuvante, beleza? Enquanto Davi e
chamava a Yasmin de inútil, de cobra, dessas coisas, a Yasmin começou a chamar ele de bosta, de psicopata, de monstro. Ela falou assim: você é um monstro, porque foi chamada de inútil. Era esse, literalmente esse o contexto. Tá? Não era. O contexto é rigorosamente esse. O Davi ousou falar que a Yasmin é inútil num domingo e numa segunda, e aí isso abriu a porteira para a Yasmin elencar alguns dos piores adjetivos do mundo contra o Davi. Ou seja, não pode chamar a Yasmin de inútil, mas pode chamar o Davi do que você quiser. É o open bar de adjetivos da Yasmin Brunet e da Leide contra o Davi. Minha humilde opinião. Aí, e ela falou também: inútil é o seu cu arrombado. E aí e tem já um vídeo clássico, já, que é ela falando teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu. Ela, enfim, o dom do realmente muito eloquente, a Yasmin Brunet. O que a senhora achou desse começo dessa treta aí, Obá? As pessoas sempre colocam como se o Davi começasse as coisas, e eu fiquei muito atenta que o início foi pelo Matheus ali, né? Porque o Matheus ficou incomodado de ter sido colocado como espectador, como figurante por várias pessoas, foi ouvir o que a galera tinha a falar, todo mundo sempre cobrando porque ele não chama a atenção do Davi, como se ele fosse pai do Davi. Acho que quando você fala que faltou o Matheus se posicionar mais, eu senti falta disso, dele falar: gente, eu não tô aqui pra dar ordem no Davi, eu não tô aqui pra ser pai do Davi, eu tô jogando, vocês têm que avaliar o meu jogo, não o jogo do Davi. Então eu senti falta disso. E nesse momento o Davi tava de boa por ali, né? Só que depois do nada as coisas se viraram contra ele e ele só repetiu o que ele já tinha falado na dinâmica, e os outros foram que começaram a se perder ali, né? No caso, a Leide e a Yasmin, trazendo novos adjetivos, se perderam completamente. Quando eu falo que ele estava equilibrado, tem gente que fala: não, ele não estava equilibrado. Mas eu digo que assim, ele se manteve numa postura serena, continuou só repetindo aquilo que ele já tinha dito e acabou. Os outros que estavam se perdendo ali, né? A Leide começou a querer, acho que, provocar uma agressão. O negócio ficou num nível ali que eu falei: gente, é isso mesmo que eu tô assistindo? Porque escalonou muito rápido, né, Chico? Exatamente. E o que eu acho que mais irrita elas é que elas ficam ali, né? Ontem era a Yasmin e a Leide, né? Mas já teve com Bin Laden, já teve com o Calabreso e tal. É que o Davi, ele tem uma característica que ele ontem até assumiu, verbalizou: ele é chato pra cacete. E ele não tem aquele filtro que às vezes a gente tem de não, peraí, eu vou tirar o pé aqui. Eu vou parar de repetir a mesma coisa 1000 vezes, ou eu vou pro quarto, ou eu vou... Não, ele continua, ele fala assim: não, eu preciso me defender, eu preciso me posicionar e eu vou ficar aqui até as pessoas cansarem. E foi o que ele fez, de certa maneira, ontem, sabe? Tava todo mundo... E cara, é por isso que eu sempre falo que o Davi tem uma mente de titânio. Concorde ou não com ele, a maneira como ele se posiciona nesse tipo de treta, ontem, por exemplo, cara, é um negócio impressionante, pô. É um negócio impressionante. Todo mundo, a metade da casa, mais da metade aqui, ó, metade falando assim: seu cu arrombado, sei lá o quê, e a outra metade falando: calma, Davi, vai pra cama, Davi. E ele aqui: não, tá tudo bem, você é inútil, você sei lá o quê, você é inútil. Eu fico pensando que eu, no lugar dele, eu não sei o que ia me irritar mais. Se eram as pessoas pedindo calma ou se eram os outros xingando. Porque isso também eu fiquei observando. Eu falei: cara, todo mundo tava xingando tanto o Davi, mas os aliados dele pediam calma pra ele, né? Tinha um momento que a Leide tava quase subindo em cima do Davi e a Isabelle falando: para, Davi, e ele sentado. Não, é impressionante. Eu, no lugar do Davi, eu tava chorando em posição fetal há umas 3 semanas já. É um negócio, porra, meu Deus do céu. Mas é a mente de titânio do Davi, um negócio impressionante. E aí, vamos ver como é que continua aqui. Aí o Davi falou pro Bin Laden abrir o olho dele, que estão armando para colocar ele no paredão. Já a Bárbara vai explicar essa situação, porque ela tá conectada com a treta dele com as fadas, porque isso aí foi uma informação que ele não deveria ter dado, na visão delas, pelo menos, porque foi uma fofoca da Leide. Aí a Beatriz, a Isabelle e o Matheus ficavam pedindo para ele se acalmar e tal. E daí, assim, ó, ele continuou
se posicionando ali. Né? Eu nem acho que ele estava. Acho que ele estava numa postura ali até serena, mas estava ali. Estava ali. Aí a Giovanna também se envolveu na briga e disse que era ridículo o Davi insinuar durante uma briga que uma mulher devia beijá-lo, porque a Lady estava se aproximando dele, bem perto, assim, daí ele falava, vai me beijar, vai me beijar, vai me beijar, e aí a galera ficou muito desestruturada com isso. E aí a Lady continuou provocando o Davi, dizendo para que ele fosse ao confessionário e pedisse a eliminação dela. Mas daí sobre isso da Giovanna especificamente, ela disse que se fosse com ela depois, ele ia tomar na boca. Eu fiquei muito nervosa. Se fosse comigo, eu teria sido expulso. Isso eu não aceito. Assediador do caralho. Então, mais uma coisa que ele foi chamado ontem foi de assediador também. Tudo isso por causa do inútil. Vamos lembrar isso aí. Ele chamou a Yasmin de inútil e foi escalando para esse tipo de coisa. A Lady provocou, afirmando que entrou na casa direto e não pelo puxadinho. Isso foi muito bom. Esse foi o argumento. Eu adorei esse momento. A Lady virou para ele e falou assim: ó, eu sou planta, ô Davi. Eu sou planta, mas eu entrei direto. Eu não entrei por voto popular que nem você, seu coitado. Aí o Michel ouviu e falou: ei, aí não, Lady, eu também entrei pelo puxadinho. Cara, é um argumento muito fraco, Chico. Por favor, desenvolva, Bárbara. É muito fraco, porque ela fala assim, eu entrei direto. Primeiro que o que você fala na seleção, não adianta, você pode fazer 1000 promessas na seleção e entrar direto na casa. Se você não entrega na casa, se você só promete, ainda assim você pode ser uma planta. Não é o que você faz no processo, então já começa por aí. Segundo, quando ela fala, menospreza, né, que ele entrou pelo público, é o público que define o campeão. Então, assim, não faz sentido nenhum. É como se ela jogasse contra o público, é como se ela menosprezasse a escolha do público. Se for levar em consideração isso, o Davi tem muito mais apelo, tem muito mais força do que ela. Então, e fora que ela compra ainda uma briga com os outros puxadinhos da casa. Então, ela só se queimou falando isso. Não tem sentido nenhum esse argumento dela. Eu achei muito engraçado. Que argumento é esse? Eu não sou planta porque eu entrei pela... Cara, não faz o menor sentido. Mas ontem a Lady deu show. Me diverti muito. Aí a Lady ficou falando pro Davi pro confessionário, já que era a única forma que ele eliminava alguém. Ele que voltou de 3 paredões. Né? Uma coisa que foi muito engraçada também, cara, eu chorei de dar risada, porque o Davi, ele ficou falando assim, ó, a câmera tá em você, Lady. Aproveita, dá teu show aí. Ó, vem aqui a câmera, ó, pega aqui a Lady, ó, pega aqui a Lady. E aí ela foi ficando mais indignada e sei lá o quê, porque ele ficava falando, não, você tá querendo aparecer, não apareceu 60 dias, agora vai, boa Lady, ó, a câmera aqui, ó, a câmera aqui. Aí ele ficou provocando ela foi ficando mais doida ainda, e aí o Davi se ferrou nessa, porque a gente sabe, já faz muito tempo, né, que, porra, não pode ser consciente em relação ao lugar que eles estão, né? Eles têm que fingir que aquilo não existe. Então ele tomou uma bronca, ele falou assim, não, quem decide para onde a câmera vai é a direção, calha a boca, sei lá o que. Então, e daí isso foi muito engraçado, porque daí a Lady considerou uma vitória, e isso tem a ver com uma outra coisa que acontece depois. Mas foi muito engraçado, pô. Essa do Davi... Eu achei muito engraçado também. E achei engraçada a bronca da direção, que parece que a impressão também, às vezes, é dar uma equilibrada no jogo. Tá vendo que o Davi tá ganhando muito, tá muito bem, então vamos dar uma equilibrada. Porque, assim, de qualquer maneira, ficou muito claro que era um deboche do Davi. O Davi não tava dando uma ordem pra direção. O pessoal da produção, o operador de câmera, não tem que obedecer o que o Davi fala. Poderia só ter ignorado, era um deboche da briga. Mas quando a direção faz essa intervenção, torna tudo muito mais engraçado, né? Porque a Lady acha que ganhou ponto, realmente. Que tá bem aqui fora, né? Ela fica bem feito, bem feito. Ai, cara, foi muito boa essa madrugada. Não, foi muito bom, cara. Eu só acho que foi... Na hora que ele começou a falar isso, eu pensei, vai tomar estalecada o Davi. Porque não pode, né? Não pode, tipo, lembrar que tem câmera e sei lá o quê. Mas foi muito... Eu adorei ele sacaneando a Lady, a reação da Lady e a reação do Boninho. Eu achei tudo espetacular, foi tudo muito bom. Sobre a Giovanna ter chamado o Davi de assediador por conta disso, eu até acho que ela ouviu errado, eu não sei. Mas é porque ele estava provocando a Lady, né, na proximidade dos dois ali e tal. Mas a equipe do Davi publicou o seguinte:
Depois de toda a discussão entre Davi, Lady e Yasmin, Giovanna disparou acusações gravíssimas sobre o Davi. Reafirmamos nosso compromisso com o zelo pela imagem em nome do Davi e salientamos que todas as medidas cabíveis acerca dessa fala totalmente descabida serão tomadas. Difamar e levantar falsa acusação contra qualquer pessoa dessa forma se configura crime e não iremos deixar passar batido. Davi, como qualquer outro participante, merece respeito. Seus familiares que se veem reféns desse show de horrores também. Opine, Bárbara Sarini. Pô, isso é o nome de programa, hein? Opine, Bárbara Sarini é música do Jorge Mateus. Fala que rimou, né? É. Eu achei pesada a acusação da Giovanna e acho importante a equipe do Davi se manifestar realmente, né? Eu entendi ali como uma provocação da briga, acho que calharia, assim, de ser um assédio e tal, se ele fosse beijá-la, assim, mas ali era uma provocação, né? Ela chegando perto, ele falando, vai me beijar? Que tá vindo tão perto, vai me beijar? Achei que foi mais nesse sentido. E aí, por conta do ranço e tal, a Giovanna levou para esse outro lado. Acho que tem que cuidar também com as palavras, né? E lembrando que todo esse caos é porque o Davi ousou chamar a Yasmin de inútil. É impressionante. Tem uma coisa que eu fico muito impressionado, eu vou falar sobre isso depois de narrar o que aconteceu depois da briga, porque a Yasmin chorou copiosamente, disse que não quer continuar no jogo se o Davi ficar na casa hoje. Se ele voltar desse paredão, eu imploro, por favor, me bota no próximo. Aí todo mundo abraçou ela de novo, deram um show de empatia com a Yasmin Brunet, né? O Lucas ficou falando, nossa, você não está acostumada com esse tipo de coisa, né, querida? Poxa vida, que pena e tal. A Yasmin disse que talvez o Brasil queira como campeão alguém que ofende as pessoas. Não sei se ela estava falando dela mesma, se ela acha que ela ainda tem chance, ou se ela estava falando do Davi. Eu acho que ela estava se imaginando que era o Davi, só que ofende as pessoas. O Michel pediu para que ela se acalmasse, não decidisse nada de cabeça quente. Ela voltou a afirmar que se o Brasil preferir o Davi, ela não quer mais ficar no jogo. Aí, durante a madrugada, Yasmin... Aí já a gente fala disso. Não, podemos falar disso. A Yasmin e a Lady ficaram entrando e saindo do quarto magia, batendo a porta, acendendo a luz para provocar o Davi. E aí a Yasmin foi dormir no quarto gnomo com tudo isso. Tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro é que a Yasmin... ela tem dado demonstrações de que ela é muito imatura. Assim, eu acho que toda a maneira como ela lida com esse contraponto, digamos assim, um pouco mais firme, do Davi, de outras coisas que já aconteceram, da própria Alane e do Mateus, por exemplo. Ela não aceita muito o contraponto. E tudo isso abala muito ela, quando as pessoas não estão meio que, de alguma maneira, à mercê do que ela acha certo ou do que ela pensa. Então ela é muito imatura e sei lá, parece meio mimada, sabe? Meio assim, não, tem que ser do meu jeito, e se alguém me confronta, isso aí é a pior pessoa do mundo, essa pessoa é sei lá o quê. Então eu sinto que a Yasmin, não sei, tá um pouco aquém do que até da visão que eu tinha dela. Assim, acho que o jogo, obviamente, né, o confinamento deve deixar as pessoas um pouco mais fragilizadas e tudo mais, mas eu acho isso muito, muito impressionante. Assim. E a outra coisa que me chama a atenção é a capacidade da Yasmin de, com um simples movimento, ela conseguir fazer a casa toda pensar como ela. Eu acho que isso tem a ver com esse desequilíbrio entre anônimos e famosos, e o fato dela, nessa posição de poder de ser a Yasmin Brunet, numa casa em que todo o resto é anônimo, agora principalmente, em que tudo que ela faz meio que direciona. Num primeiro momento, fica todo mundo meio assustado e fala assim, é verdade, meu Deus do céu. A única pessoa que faz esse contraponto com alguma firmeza é o Davi, porque o Davi não tá nem aí pra porra nenhuma, ele quer vencer e seja o que Deus quiser. Então, é muito engraçado, por exemplo, o jeito como a Yasmin conseguiu transformar uma verdade lá na casa de que inútil é uma acusação gravíssima. Olha só, todas as coisas que todo mundo já ouviu lá dentro serem faladas a respeito de outras pessoas. Pô, quanta coisa o Rodriguinho não falou do Davi e não deixou ninguém chocado. Quanta coisa
Pô, até a treta da Fernanda com a Alane, por exemplo, não causou uma revolta tão grande lá dentro, ela falando de Sim. amarrar as pregas, sei lá o quê, quanto num contexto de jogo, num contexto de votação, o Davi falar que acha a Yasmin inútil dentro da casa. É, é impressionante porque isso virou uma verdade absoluta, inclusive para os aliados do Davi, que são as pessoas mais inseguras do mundo, porque não sabem nunca o limite do que o povo está achando, do que acham e não acham do Davi. E aí fica naquele negócio meio patinando em gelo fino, por uma pressão e por uma impressão de que, porra, nós temos que respeitar muito a Yasmin, porque, caramba, ela é a Yasmin Brunet, imagina como o público está pensando. E aí, no final das contas, a única pessoa que está sendo um pouco mais genuína lá dentro, eu vejo que é a Yasmin, claro, porque ela pensa assim e ela se impõe com uma necessidade muito pequena de se impor. Ela fala, né? Tudo muda. E o Davi, que é firme no contraponto porque está tentando ali fazer o jogo dele. O que a senhora acha dessa situação toda? É verdade, o resto da casa fica muito à mercê, né, da narrativa dos dois ali. Os aliados do Davi são aliados muito rasos, né? Eles não conseguem ir mais profundo porque estão sempre preocupados com o que o público está pensando. Talvez depois do resultado do paredão de hoje, aí eles tomem já um lado com mais firmeza, mas enquanto não tem essa resposta, ficam ali patinando. Eu também enxergo dessa maneira. E eu sinto a Yasmin, desde o início do jogo, muito insegura, sempre precisando muito da aprovação das pessoas. E justamente por precisar dessa aprovação, é que coisas pequenas se tornam grandes e ela vai falando de um por um, até sentir que todo mundo comprou o barulho dela e aí ela ganha uma segurança, ela não consegue se defender sozinha, né? Quando o Davi a chama de inútil e ela não se defende e cobra dos outros uma defesa, mostra que o Davi tá certo, que ela tá sendo realmente relevante no jogo, ela não tem força no jogo, ela não consegue nem se defender sozinha, ela precisa fazer com que a casa inteira a defenda. Talvez só quando ela sente que tem um exército lutando por ela, várias pessoas ali por ela, aí é que ela fica um pouco mais segura. Então, para mim, na verdade, tudo demonstra o quanto ela é uma mulher insegura, assim. E o quanto é diferente do que a gente via nas redes sociais, o quanto a gente esperava dela dentro do jogo. Yasmin é uma decepção no Big Brother, né? Ao mesmo tempo que eu entendo, eu acho que acaba sendo um contraponto interessante e eu penso que a saída da Vanessa abriu uma outra perspectiva da Yasmin lá dentro, que ela agora está numa posição de liderança de alguma maneira. Ela conquistou um outro lugar ali dentro agora, rapidamente, sem a Vanessa. Primeiro, pela raiva que ela tá do jeito como a Vanessa foi expulsa. E segundo, porque não tem mais aquela trava que a Vanessa colocava de, não faça isso. Não vamos assim. Não, peraí, pensa melhor. Não, mas não tem mais esse contraponto. Então, eu acho que pelo menos está sendo interessante isso, dela se impor, dela tá indo com um pouco mais de ímpeto para confrontar o que ela discorda. E acho que isso é importante, né? Acho que faltou muito isso, né? Ela falou muito pelas costas durante os 57 dias iniciais e agora, pelo menos, ela está indo. Tem o suporte ali importante da Lady, que né, as duas se aproximaram mais agora, ainda mais agora sem a Vanessa. Então, por mais, né, que tenha esse contexto todo, eu acho que é uma Yasmin 1000 vezes mais interessante do que a Yasmin da semana passada, né? Porque pelo menos ela foi para algum confronto. Isso é bom de acompanhar e tudo mais. Mas ainda assim eu fico nessa. Assim. E assim, eu não gosto muito, eu acho, sei lá, o Davi confronta a Yasmin e fala que ela é inútil porque ela deixou a rapadura na mesa, porque ela não tira o cabelo do ralo, porque sei lá o quê. Ela ser confrontada por essas coisas da casa, né, é um negócio que seria inesperado, talvez até por essa posição que ela ocupa simplesmente por existir dentro do BBB. Né, que o elenco fica todo meio cheio de cuidados com ela, então ter alguém que fale sobre isso com ela é curioso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que seria muito mais interessante e mais forte para o Davi justificar esse inútil com coisas do jogo e não da convivência,
porque meio que dane-se a convivência para nós, assim, o público, sabe? Eu vi muita gente fazendo uma leitura que acho que é uma leitura possível, de que, porra, então a Yasmin qual é a função ali e tal, por que ele está pressionando a Yasmin, mas não pressionou o Rodriguinho sobre essas questões de casa e tal, quantas outras pessoas não fazem também e tal. Então, eu acho que esse eixo toda vez que o Davi justifica o inútil, eu acho que ele perde um pouco de força. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver esse conflito e esse confronto dos dois lá dentro. Eu acho que ele justifica pelo lado que não é o melhor ali. O público todo vai concordar que ela é uma inútil se ele falar sobre o jogo, que ela se expõe pouco, que ela fala pelas costas, né? Que ela precisa de que algumas pessoas a defendam porque ela não consegue se defender sozinha. Seria muito melhor ele ir por esse lado, mas ele vai por um caminho que acaba atrapalhando muito mais. E aí vem toda essa discussão também sobre feminismo, né? Então acho que o Davi se perde um pouco aí. Agora, ô Chico, você comentou que com a Vanessa lá, a Yasmin não se comportava dessa maneira, e de fato isso existia, mas às vezes eu me questiono se a Vanessa tivesse continuado, se as duas não estariam diferentes agora. Porque desde aquele último discurso do Tadeu, em que era para sair do quarto, né, e tal, a Vanessa se comportou diferente também. Quando teve aquela treta ali com a Alane, com o Davi, a Vanessa se mostrou de uma maneira diferente. Eu não sei se foi ali que deu esse start para Yasmin poder fazer algo diferente ou se foi a expulsão da Vanessa. Mas eu creio que daquele momento em diante as duas já agiriam de uma maneira mais, né, de aparecer mais no jogo. Mas acho que a intensidade talvez ontem não tinha ninguém falando para Yasmin, calma, amiga. Entendeu? E acho que naturalmente teria se a Vanessa estivesse lá, das duas. Que as duas meio que se protegiam nesse sentido.